água da vida. Era uma vez um rei muito poderoso que vivia feliz e tranquilo em seu reino. Um belo dia, adoeceu gravemente e ninguém tinha esperança de que ele escapasse da morte. Ele tinha 3 filhos, os quais estavam muito tristes, vendo que o estado do pai piorava dia a dia. Eles foram até o jardim do castelo e começaram a chorar, quando, de repente, viram surgir um ancião que lhes perguntou a razão de tanta dor. Disseram-lhe que estavam aflitos, porque o pai estava gravemente enfermo e os médicos já não tinham esperanças de o salvar. O velho, então, disse-lhe: "Eu conheço um remédio muito eficaz que poderá curá-lo. É a famosa água da vida. Recuperará logo a saúde, mas é muito difícil de ser encontrada." O filho mais velho disse: "Vou encontrá-la, custe o que custar." Dirigiu-se imediatamente aos aposentos do rei, contou o que havia acontecido e pediu permissão para ir em busca dessa água, a única coisa que poderia salvá-lo. "Não", disse o rei, "sei bem que essa água maravilhosa existe, mas os perigos são grandes demais. Prefiro morrer a ver um filho meu correndo esses riscos." O príncipe, porém, insistiu tanto que o pai acabou por consentir. Em seu íntimo, o príncipe ia pensando: "Se conseguir a água da vida, serei o filho predileto do meu pai, e assim herdarei o trono." E logo ele partiu, montando em seu cavalo na direção indicada pelo velho. Após alguns dias de viagem, ao atravessar uma floresta, encontrou um anão mal vestido que o chamou perguntando: "Aonde vai com tanta pressa?" "Bobo, como ousa perguntar sobre a minha vida?" respondeu o príncipe sem parar o cavalo. "Não é da sua conta." O anãozinho enfureceu-se e jogou-lhe uma praga. Pouco mais adiante, o príncipe viu-se entalado entre 2 barrancas. Quanto mais andava, mais se estreitava o caminho, até que, tendo-se o atalho apertado demais, não podia mais avançar, nem voltar, nem descer do cavalo. Ficou ali aprisionado. O rei aguardou sua volta durante muitos dias, mas em vão. Como o primeiro não retornou, o segundo filho foi falar com o pai. "Deixe-me ir e trarei a água da vida." Enquanto isso, pensava: "Com meu irmão desaparecido, o reino será meu." O rei respondeu o mesmo que havia respondido ao primeiro. Por fim, com insistência do rapaz, acabou cedendo. O segundo príncipe, então, montou a cavalo e seguiu pelo mesmo caminho. Após alguns dias, quando atravessava a floresta, surgiu-lhe o anão mal vestido, que lhe dirigiu a mesma pergunta: "Para onde vai com tanta pressa?" "Bobo, como ousa perguntar sobre a minha vida? Saia da minha frente, se não quer que eu te pisoteie com o meu cavalo." O anão afastou-se e rogou-lhe a mesma praga que ao primeiro. Assim, o príncipe acabou entalado nas barrancas como o irmão, sem poder avançar, recuar ou fazer qualquer movimento, sendo assim castigados os 2 orgulhosos. Passados muitos dias, e vendo que os irmãos não voltavam, o filho mais novo foi pedir permissão ao pai para ir buscar a água da vida. O rei não queria consentir, mas, com insistências do moço,
foi obrigado a ceder. O jovem príncipe montou em seu belo cavalo e partiu. Quando encontrou o anão na floresta, que lhe perguntou aonde ia com tanta pressa, o jovem, que era educado e amável, parou o cavalo, dizendo: "Vou em busca da água da vida, o único remédio que pode salvar meu pobre pai, que está à beira da morte." Sabe onde a encontra? Perguntou o anão. "Não", respondeu o príncipe. Pois bem, já que me respondeu com tanta educação, disse o anão, vou indicar o caminho que deve tomar. Ao sair da floresta, não vá pelo desfiladeiro. Vire à esquerda e siga até encontrar uma encruzilhada. Aí, vá ainda à esquerda. Depois de 2 dias de marcha, encontrará um castelo encantado. É no pátio desse castelo que se acha a fonte da água da vida. O castelo está fechado por um grande portão de ferro maciço, mas basta tocá-lo 3 vezes com esta varinha que te dou para que se abra. Assim que entrar, verá 2 leões enormes prestes a te devorar. Dê a eles estes 2 pãezinhos encantados para apaziguá-los. Aí, corra direto ao pátio do castelo e vai buscar a água da vida antes que soem as 12 badaladas da meia-noite. Senão, o portão vai se fechar e você ficará prisioneiro." O príncipe agradeceu gentilmente ao anão, pegou a varinha e os 2 pãezinhos e se pôs a caminho. E conforme as indicações, chegou diante do castelo. Com a varinha mágica, bateu 3 vezes no imenso portão e este abriu-se. Ao entrar, os 2 leões arremessaram-se contra ele de bocas escancaradas, mas acalmou-os, atirando-lhes os pãezinhos, e assim não sofreu mal algum. Antes de dirigir-se à fonte da água da vida, o príncipe não resistiu à tentação de ver o que havia no interior do castelo cujas portas estavam abertas. Viu uma série de salões grandes e luxuosíssimos. No primeiro deles, viu, imersos em sono letárgico, uma multidão de nobres e criados. Sobre uma mesa, avistou uma espada e um saquinho de trigo. Teve um pressentimento que esses objetos lhe poderiam ser úteis e levou-os consigo. Passando de um salão para outro, no último, viu uma princesa de beleza deslumbrante, muito alegre com a presença dele. Beijou-o, dizendo ter sido salva por ele e que pretendia presenteá-lo com o reino que possuía. "Dentro de 1 ano", disse ela, "se voltar aqui, será meu esposo." Depois, indicou-lhe onde estava a fonte da água da vida e despediu-se dele, recomendando-lhe que se apressasse para poder sair do castelo antes que o relógio da torre batesse as 12 badaladas da meia-noite, porque nesse momento exato os portões se fechariam. O príncipe percorreu em sentido inverso os numerosos salões por onde passou, até que, em um deles, viu uma belíssima cama com as colchas muito limpas e confortáveis. Como se estivesse cansadíssimo da longa caminhada, teve vontade de descansar um pouco e, não resistindo ao sono, dormiu. Acordou assustado com o badalar dos sinos da meia-noite. Levantou-se depressa e mal teve tempo de correr para a fonte, encher um frasco com a preciosa água e fugir. O príncipe estava no auge da felicidade por ter conseguido a água milagrosa que salvaria a vida do seu amado pai, e ansioso de ver-se no palácio, pulou sobre a sela e partiu a galope. Na floresta,
encontrou o anão no mesmo lugar, o qual, ao ver a espada e o saquinho de trigo, lhe disse: Fez bem em guardar esse precioso tesouro. Com essa espada, poderá sozinho vencer os exércitos mais numerosos. E com o trigo desse saquinho, terá todo o pão que quiser e nunca o verá vazio. O jovem príncipe ficou encantado em conhecer os dons da espada e do saquinho. Porém, estava triste com a ideia da desgraça dos irmãos. Perguntou ao anão se não poderia fazer algo por eles. Posso, respondeu o anão. Ambos estão poucos distantes daqui, entalados entre barrancas muito apertadas. Amaldiçoei-os por causa do seu orgulho e insolência. O príncipe pediu encarecidamente que lhes perdoasse e os libertasse, e tanto insistiu que o anão cedeu às suas súplicas. Mas tome cuidado com eles, pois ambos têm coração falso e maldoso. Assim dizendo, o anão fez as barrancas se afastarem, deixando-os entalados em liberdade. Pouco depois, reuniram-se ao irmão que os estava esperando. Muito feliz por os ver novamente, o príncipe contou as suas aventuras e disse-lhes que daí a 1 ano voltaria novamente ao castelo para encontrar a maravilhosa princesa e reinar com ela sobre um grande país. Depois, puseram-se os 3 a caminho de regresso para casa. Atravessaram um reino que estava sendo assolado pela fome e pela guerra, estando o rei já desesperado de poder salvar-se e ao seu povo. O bom príncipe, então, confiou ao rei o saco de trigo e a espada mágica. Com esses objetos, o rei conseguiu derrotar os exércitos invasores e encher todos os celeiros até o forro do precioso cereal. O rei muito agradeceu e devolveu ao príncipe a espada e o saquinho, e os 3 irmãos continuaram na viagem. Chegaram a 2 outras nações onde havia guerra e fome. E, novamente, o príncipe cedeu sua espada e seu saco de trigo e assim salvou 3 reinos. Para encurtar o caminho e rever mais depressa o pai, resolveram tomar um navio. Durante a travessia, os 2 irmãos mais velhos, devorados de ciúmes, começaram a conspirar contra ele. Nosso irmão conseguiu a água da vida e nós não. Com isso, nosso pai o dará a coroa e nada sobrará para nós. Cheios de inveja, trocaram ideia sobre o que fazer para impedir isso. De noite, quando o jovem dormia pesado, furtaram-lhe o frasco e substituíram a água da vida por outra salgada. Tentaram também roubar-lhe a espada e o saquinho de trigo, mas, quando iam apoderar-se deles, os objetos desapareceram de repente. Quando chegaram em casa, o jovem correu para o pai e apresentou-lhe o frasco para que bebesse e logo ficasse bom. O rei mal engoliu alguns goles daquela água salgada, achou o gosto horrível e sua condição piorou. Logo então chegaram os 2 filhos mais velhos e acusaram o irmão caçula de ter tentado envenenar o pai para obter a coroa. Eles, porém, traziam-lhe a verdadeira água da vida e a ofereceram. Apenas bebeu alguns goles, pôde logo levantar-se do leito, cheio de vida e de saúde, como nos tempos de sua juventude.
Os 2 mais velhos vieram rindo e disseram-lhe: é verdade, encontrou a nossa água da vida, passou por todas as dificuldades, mas a recompensa será nossa. Deveria ter sido mais esperto. Enquanto dormia, trocamos a água do seu frasco por água do mar e, em 1 ano, vamos buscar sua noiva e depois reinar sobre o seu reino. Mas nem pense em contar ao nosso pai, pois ele não acreditaria mesmo. Não diga uma palavra ou perderá a vida. O rei estava muito decepcionado com o filho mais novo, acreditando que ele realmente tinha tentado o envenenar. Convocou, portanto, os seus ministros e conselheiros e submeteu-lhes o caso. Foram todos de opinião que o príncipe merecera a morte e o rei decidiu que fosse morto secretamente. Em certa ocasião, durante uma caçada, o moço lá estava sem suspeitar de nada. Um dos criados do rei foi encarregado de o acompanhar e matá-lo na floresta. Quando chegaram ao lugar destinado, o criado, que era o primeiro caçador do rei, estava com um ar tão triste que o príncipe indagou a razão daquilo. Caro caçador de meu pai, o que se passa contigo? Algo que posso ajudar? Proibiram-me de falar, mas vou dizer tudo, respondeu o caçador. Diga então o que há. Prometo perdoar-te, pois devo matá-lo, príncipe. Foram ordens do rei. O príncipe assustou-se e pediu ao caçador que lhe poupasse a vida, que ele lhe entregaria as roupas reais que estava vestindo e, em troca, ganharia as roupas simples que o caçador usava. Ele concordou, dizendo: farei com alívio, pois não teria a coragem de matá-lo. Trocaram então as vestimentas e o caçador voltou à corte enquanto o príncipe continuou seu caminho após abandonar seu reino. Pouco tempo depois, o rei viu chegar 3 carroças endereçadas ao filho mais novo, cheias com os mais ricos presentes em agradecimento por ele ter salvo o reino da fome e da invasão do inimigo. Diante disso, o rei pôs-se a refletir. Meu filho seria inocente? E comunicou aos que o serviam: como me arrependo de o ter mandado matar. Ah, se ainda estivesse vivo! Então, encorajado por essas palavras, o caçador revelou a verdade. Disse ao rei que o bom príncipe estava com vida, mas em lugar desconhecido. Imediatamente, o rei mandou proclamar em todo o país que considerava o filho inocente e que desejava imensamente que ele voltasse para casa. Mas a notícia não chegou ao príncipe. A princesa do Castelo Encantado, enquanto isso, mandou construir uma avenida toda com paralelepípedos de ouro maciço e pedras preciosas, a qual conduzia diretamente ao castelo, explicando aos seus servos: o filho do rei, que será meu esposo, não tardará a chegar. Virá a galope bem pelo meio da avenida. Mas, se outros pretendentes vierem, cavalgando à beira da estrada, deverão ser mandados de volta. Exatamente 1 ano depois do jovem príncipe ter penetrado no castelo, o irmão mais velho achou que podia apresentar-se como sendo o salvador e receber a princesa por esposa. Ao atravessar o portão e vendo aquela avenida calçada no meio de ouro e pedrarias, não quis que o cavalo estragasse com as patas tanta riqueza, que ele já considerava sua, e fez passar o animal pelo lado de fora. Mas, quando chegou diante do portão do castelo, dizendo que era o noivo da princesa, todos riram e depois o enxotaram portão afora.
Pouco tempo depois, vinha também o segundo príncipe, e quando chegou à entrada do castelo, vendo todo aquele ouro e joias, pensou que seria um pecado arruiná-los. Deixou, portanto, o cavalo galopar pelo lado esquerdo e apresentou-se como sendo o noivo da princesa. Teve a mesma sorte que o irmão mais velho. Foi mandado embora. Estava acabando o ano estabelecido e o terceiro príncipe resolveu deixar a floresta para ir encontrar com sua amada e, ao seu lado, esquecer suas mágoas. Pôs-se a caminho, só pensando na felicidade de tornar a ver a linda princesa. Estava tão animado que nem sequer viu que a estrada estava toda coberta de pedras preciosas. Deixou o cavalo galopar pelo meio da avenida e, quando chegou diante do portão do castelo, este foi-lhe aberto imediatamente. Houve um grande casamento com muita alegria e, ao terminarem as festas, a princesa contou ao jovem que seu pai o havia proclamado inocente e desejava vê-lo de novo. Acompanhado da rainha, sua esposa, ele foi ver seu pai e contou-lhe tudo quanto se passara. Como fora traído pelos irmãos e como estes o obrigaram a calar-se. O rei, extremamente irritado com eles, mandou que os seus servos os trouxessem à sua presença a fim de receberem um castigo merecido. Mas, vendo suas maldades descobertas, eles tinham tomado um barco tentando fugir para terras longínquas, para aí esconderem sua vergonha.